Fala galera, Vinícius aqui. Hoje eu quero mostrar para vocês, então, seja você um completo iniciante ou você uma pessoa que já está no mercado, por exemplo, de desenvolvimento. E como que você consegue, vamos assim, trilhar o caminho mais eficiente para fazer automações com inteligências artificiais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vamos começar com o primeiro passo que eu daria. O primeiro passo é escolha a sua ferramenta. Então, hoje a gente tem DeFi, tem Relevance, tem Langflow, tem Flowise, tem o N8N, tem o Make, tem Typebot, aí tem as plataformas feitas por outros influencers. Putz, tem muita ferramenta. Muita ferramenta mesmo. Então, o que na minha visão, é o que mais vale a pena, né? Isso acho que já é claro, até pelo foco do canal. Se esse é o seu primeiro vídeo, você vai ver nos próximos vídeos do canal. E na minha visão, o que mais vale a pena é o N8N. E por quê? O N8N é o que mais vale a pena. O N8N hoje ele é uma das mais antiguinhas de todas essas que eu citei. Vai ter só o Make que vai estar ali mais pau a pau com ele. A maioria dessas ferramentas novas, DeFi, Flowise e tudo assim, são tudo ferramentas que surgiram há poucos meses, ou tipo nesse ano praticamente. Se elas já existiam antes, era quase irrelevante, tá? A ferramenta, sendo sincero. Ela foi realmente crescer esse ano. E o N8N, ele é uma ferramenta, ele já era uma ferramenta focada em automação em geral. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram um novo braço dentro do N8N para conseguir desenvolver automações com inteligência artificial. E o que essas outras plataformas aqui, DeFi, Flowise, sugerem? Para você fazer apenas a parte de agentes, de criação de agente lá. Só que, assim, para que eu vou fazer só a parte de criação de agente, sendo que, sei lá, se eu precisar fazer qualquer outra automação, mínima que seja, ou se eu precisar usar ferramentas nos agentes, eu vou ter que vir para o N8N de qualquer forma. Então, você vai ter que, saindo do zero, seja você uma pessoa que está dentro de um ramo de tecnologia já, ou seja uma pessoa que vem de um ramo totalmente nada a ver e está querendo aprender do zero, você vai ter que entrar num nicho aprendendo duas ferramentas que já são, de certa forma, entre essas complexas, assim, sabe? Porque não complexas na forma de utilização, mas complexas na questão de variedade. Você tem muitas opções dentro de qualquer uma dessas plataformas de DeFi, Flowise, você tem muitas opções, muitos nós, muitas possibilidades, e no N8N também. Então, você acaba tendo que aprender, duas ferramentas, se dividir em dois para conseguir entender essas duas ferramentas, mais os outros conhecimentos que você tem que buscar ainda para conseguir compreender como funciona o workflow de uma IA. Então, para mim não faz sentido. Eu ainda não consigo botar na minha cabeça que faça sentido você utilizar uma outra ferramenta dessa, sendo que o nível de facilidade que elas trazem é quase que irrelevante nos dias de hoje. Não teria problema nenhum em assumir se no futuro elas fizessem coisas totalmente disruptivas e totalmente fora da curva, que seria muito difícil replicar no N8N. Não teria problema nenhum. Mas hoje o N8N supre todas essas ferramentas e ainda tem mais milhares de outras features que são quase impossíveis de você fazer nessas outras ferramentas. Tanto que as pessoas que usam ela acabam usando o N8N também, de tabela. Então, para mim, o N8N é a melhor ferramenta que você tem hoje para utilização. Até tem um vídeo aqui já falando isso, uns 2, 3 vídeos, vou deixar aqui no izinho, falando sobre isso, caso você tenha interesse de entender mais a fundo isso. Mas o N8N, para mim, ele é a ferramenta mais completa. Então, o primeiro passo seria escolher sua ferramenta e, se você quiser seguir o meu passo a passo, vamos dizer assim, escolha o N8N. É a melhor opção. Aqui no canal já tem muita coisa, muito conteúdo legal que você consegue já até mesmo dar uns primeiros passos. E isso já engatilha no segundo ponto, que é aprenda o básico da sua ferramenta. Eu quero deixar claro aqui, pessoal, que o que eu estou trazendo aqui no vídeo, para você conseguir dar esses primeiros passos, né? Qual que seria uma trilha legal para você dar os seus passos, porém, de forma gratuita, né? Não tô gratuita assim, entre aspas, né? Você ainda vai ter que ter um mínimo investimento, às vezes, de comprar um servidor, mas comprar uma VPS, mas fora esses investimentos de ferramental que você vai ter de qualquer jeito, eu não tô contando você, por exemplo, comprar algum curso, alguma mentoria ou algo do gênero. Eu tô contabilizando a forma de você fazer isso de forma gratuita. Mas eu não vou negar que se você fizer isso da forma paga, você vai acelerar muito esse processo. Inclusive, por exemplo, aqui no primeiro link da descrição, aqui ou dos comentários, tem o link da minha comunidade. E lá na minha comunidade, eu tenho já esse passo a passo do zero. Assim, você vai aprender literalmente do zero a instalar todas as ferramentas, instalar até de forma mais
facilitada, mais simplificada, você vai aprender todos os fluxos para conseguir criar agentes e esse tipo de coisa, e depois ainda vai aprender a fazer a venda, né? Aprender quais são os canais de venda que você consegue utilizar para vender inteligência artificial. Então, assim, é um treinamento muito completinho, que já vai, assim, cortar um caminho muito grande para você. E, além disso, você também ainda tem a questão de ter o suporte comigo no grupo de WhatsApp, que facilita muito para você conseguir encurtar, resolver problema de forma mais rápida e mais simplificada. Show? Então, se você tiver interesse em acelerar esse processo, primeiro link da descrição ou dos comentários. Mas, caso você ainda não consiga, vamos dizer assim, ou não esteja confortável para entrar nesse mercado ainda, o que eu te recomendo que comece a rever essa ideia, porque esse mercado só está aquecendo e só tende a crescer no próximo ano, 2025, aqui no Brasil, tende a ser uma parada, assim, fora do normal dentro desse mercado, porque eu digo isso porque lá nos Estados Unidos, o ano passado, esse ano e o ano passado já foram muito fora da curva, então é provável que esse ano, aqui no Brasil, e no final desse ano e 2025, já fique muito aquecido, sabe? Muito aquecido mesmo. Eu tenho até um outro vídeo falando sobre isso, né? Falando que as empresas aqui, as empresas no geral ainda não aderiram tanto a utilizar a inteligência artificial, coisa de, sei lá, 10, 20% só que aderiram a utilizar automações, então tem muito espaço para crescer ainda, tá? Tem muito espaço para crescer. Mas o ponto é, aprenda o básico da sua ferramenta. Quando tu fala isso, você consegue, aqui no próprio YouTube, tem até outros canais muito bons, por exemplo, o do AutoTi, que é um canal muito legal também. Lá ele tem acho que, se eu não me engano, ele tem uma playlist lá, que era um curso gratuito de N8N. Lá você consegue entender, tipo, pelo menos alguns os nós mínimos, né? Entender o que cada nó faz, o fluxo básico. Mas se você já tem alguma mínima noção de como funciona esse mundo no code, né? Cara, é muito simplesinho o N8N. Vocês vão ver que para fazer o básico ele não tem muito trabalho, você não tem muito esforço. Tem alguns conceitos aí que você vai acabar precisando aprender, mas sim, para fazer o básico é muito simples, é clicar e arrastar praticamente todas as vezes e entender como é o funcionamento da sua ferramenta. Então, eu acho que aqui no YouTube, sobre o N8N, tem bastante conteúdo. E além do YouTube, lá na própria comunidade do N8N, eles disponibilizam um curso, só que eu acho que é em inglês, se eu não me engano. Eu não sei se tem em português, eu vou verificar, mas eu vou deixar ele aqui na descrição. Tá? Esse curso gratuito que tem de N8N na comunidade, mas tem muito tutorial pronto lá na comunidade, na comunidade do N8N, tem muito template pronto que você pode pegar e utilizar para ver como funciona. Então é muito legal. Assim, tem uma comunidade muito ativa no N8N, isso é uma coisa muito boa também. Além dos desenvolvedores darem uma super atenção e sempre estarem desenvolvendo coisas novas, a comunidade é muito ativa. Então dá para você sempre tirar dúvidas e perguntar até no fórum do N8N, por exemplo. Aprender o básico da ferramenta para conseguir dar os primeiros passos, eu acho que é vital. E aí vai da forma com que te faz mais confortável. Aprender nó por nó, aprender... tem um cara que criou um fluxo, ou aqui do meu canal mesmo, eu tenho alguns fluxos já que eu uso o próprio nó de inteligência artificial lá, copio o meu fluxo, vê ele funcionando, vê o que tá acontecendo, como faz e tal, ou vai do zero mesmo com outros canais que tenha esse conteúdo mais mastigado, nó por nó, explicando, esse tipo de coisa. Terceiro passo que eu daria. Depois de eu ter um mínimo de domínio, que, sendo sincero, a nível de N8N, estamos falando aí às vezes de 1, 2 dias, você já entende como funciona esse mínimo do N8N, aí que eu deixaria para você entender o mínimo da teoria de inteligência artificial. Então você aprender sobre prompts, aprender sobre os agentes, dentro de agentes você aprender sobre as functions, que é a parte mais vital de você fazer desenvolvimento com automação de IA, então você entender essa questão das functions, mas tem outros conceitinhos que você pode entender, como fine tuning, como reagir, mas esses conceitos até são um pouco mais avançados. Acho que para esse primeiro passo, o mais importante é você conseguir entender o conceito de agente e de prompt. Se você conseguir entender esses dois conceitos, você já consegue avançar bem legal. E aí, ao mesmo tempo que você aprende essa teoria, você consegue até mesmo dentro do N8N com alguns nozinhos prontos, tipo o nó de IA lá do N8N, dar uma brincada e ver ele funcionando. Bota lá um prompt para ele fazer alguma coisinha simples, e aí inputa informação, coloca uma funçãozinha simples para ele fazer alguma coisa e roda ele. Eu vou deixar aqui, por exemplo, eu deixo aqui na descrição esse videozinho aqui, ó, que ele é sobre o que eu fiz um agentezinho bem simples, assim, em questão de nó, assim, ele é bem simples, que ele serve para você conseguir coletar leads do Google
de forma a fazer o seu agente coletar leads no Google. Então você coloca um nicho e ele vai lá e busca, sei lá, as empresas, e busca o telefone da empresa, e busca um monte de coisa assim. E é um nó, e é muito simplesinho e você já vê o resultado na hora, então isso é muito legal. Então pegue pequenas automaçõezinhas assim, bem bestinhas de inteligência artificial e execute elas, porque dessa forma você já vai pegando gosto, você já vai entendendo possibilidades, você vai... Eu falo assim que depois que você faz a primeira vez, vira que nem uma droga, assim, você olha pro negócio, vê o negócio funcionando, você fala, gente, bagulho da hora, e aí você começa a fazer outras coisas, e aí você começa a querer automatizar tudo com IA, fazer todas as coisinhas mais chatas que você tem no seu dia a dia, seja de trabalho, pessoal, qualquer coisinha com IA, e aí acho que é nessa sede de você desenvolver essas coisas que você acaba conseguindo se desenvolver legal nesses primeiros passos. E aí, num quarto ponto, a partir do ponto que você já está um pouco mais cascudo, assim, já está começando a entender como funciona, já consegue desenvolver alguns fluxos, já está conseguindo atender algumas mínimas demandas, escolhe um nicho. Eu bato isso em diversos vídeos aqui do canal, bato isso muito lá na comunidade pessoal. Escolhe um nicho. Não tenta abraçar o mundo. Você tentar abraçar o mundo de vender tudo, todo tipo de solução para todo tipo de pessoa, você acaba tendo dificuldade no começo. Não vou falar que é um caminho que é impossível fazer, não é. Mas no começo você acaba tendo dificuldade se você quiser abraçar um mundo. Então, escolhe um nicho. Vai escolher o nicho de clínica médica. Beleza, então escolhe o nicho de clínica médica, aprende quais são as dores, aprende aonde você consegue botar esse IA, se essa IA é boa para ser usada como secretária, se essa IA é boa para ser usada, sei lá, para fazer sei lá, um follow-up com o cliente, ver se o cliente resolveu o problema dele, se tá melhor, coisas assim, sabe? Entenda a dor, vamos dizer assim, do seu cliente e a partir disso, já deixe soluções pré-prontas, para que você não tenha também toneladas de trabalho a cada cliente novo que entrar. Entrou um cliente novo? Beleza, você pega aquela automação já pronta de clínicas, sobe lá para ele, e aí você faz as alterações conforme for necessário. Então, geralmente, você já vai ter sempre aí de 50% a 80% pronto da automação, depois que você desenvolve ela uma vez. E aí é só você adaptar para aquele cliente. Então, essa é uma vantagem gigantesca que você tem de utilizar esses agentes, porque você consegue, é quase que replicável. Ele é tipo 80% replicável, 90% replicável, as soluções de um cliente para o outro. Então, escolha um nicho, entenda muito sobre esse nicho, entenda quais são as dores, aonde dá para ser aplicado, frequente onde os donos desse nicho frequentam. Então, se eles frequentam a academia X, tenta ir na academia X. Se ele frequenta evento X, vai nesse evento. Se ele frequenta ambiente X, vai nesses ambientes, porque assim você consegue ter muito contato, você respira, você vive como aquele cara. E aí você consegue oferecer uma solução muito boa para essa pessoa. Isso, claro, tô dando o pressuposto de que você queira trabalhar com vendendo automações. Se você às vezes tem um comércio, tem um negócio, aí a abordagem acaba sendo diferente, né? Você nem precisa, nesse quarto ponto, escolher um nicho, porque você já tem o seu. Né? Você só vai melhorar e automatizar o seu próprio negócio. Fechado, pessoal? Acho que é isso. Era um vídeo mais que eu vi algumas pessoas em alguns grupos perguntando e algumas pessoas até no meu privado perguntando isso, se eu conseguia dar um norte, porque a pessoa estava querendo entrar nesse nicho e não estava entendendo muito bem, que a pessoa queria, assim, entender quais são os passos que eu preciso dar. Então, eu fiquei pensando nisso e pensando, quais são os passos que eu gostaria de receber, né, se eu estivesse começando, né, igual eu comecei há 1 ano e pouco atrás. Então, acho que a ideia minha foi tentar trazer isso de forma mais mastigada possível para vocês. Fechou? Então, pessoal, se esse conteúdo te agregou, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui embaixo nos comentários se você é uma pessoa que está começando agora, se você é uma pessoa que já tá vindo do nicho de tecnologia, e deixa uma dúvida que você tenha. Eu vou estar respondendo todas as dúvidas aqui no comentário, qualquer coisa, se vocês começarem a deixar bastante dúvidas, eu até faço um quadro de responder essas dúvidas no final no final dos próximos vídeos. Então, caso você tenha interesse também na comunidade, primeiro link na descrição, ou primeiro link dos comentários fixados, e até o próximo vídeo.